Livro de Ruth. Vou pedir aos irmãos, abram as suas Bíblias. Os irmãos que não trouxeram Bíblia, que estão no celular, não tem problema. Mas se o irmão conseguir trazer a Bíblia na escola dominical, melhor ainda. Fica aqui o desafio. Abra a sua Bíblia, a gente vai folhear algumas partes. Se o irmão tiver alguma página da sua Bíblia que tiver uma colada na outra, é sinal que o irmão não abriu essa página ainda. Então fica o desafio para que todas as suas páginas estejam descoladas, tá? Então vamos abrir o livro de Ruth. O livro de Ruth está localizado entre Juízes e Samuel. Ao contrário do que o livro de Juízes fala, e a gente já estudou aqui na nossa escola dominical, o livro de Juízes trata muito sobre guerras. Juízes não é aquele significado de juízo que nós temos hoje, aquele magistrado que julga. Mas Juízes, aqui no contexto bíblico, é um executivo, é um soldado, é um líder que lutava em favor do seu povo. Em contraste com Juízes, o livro de Ruth ele se resolve de maneira pacífica. Logo depois do livro de Ruth, nós temos o livro de Samuel. E ao contrário do livro de Samuel, não há disputa política, familiar ou de poder no livro de Ruth. O livro leva o nome de quem? Pergunta óbvia. Da sua personagem principal. E quem é Ruth? Vamos descobrir. Vamos descobrir. Propósito do livro. O propósito desse livro é exatamente esse, ó. Narrar o episódio daqueles ascendentes do rei Davi. Se a gente abrir a Bíblia lá em Mateus 1,6, nós vamos ver que Ruth era bisavó de Davi. O irmão que achar pode ler para a gente. Mateus 1,6. Deve ser o 5. Lê o 5. Salmão gerou de Raabe a Boaz, este de Ruth gerou a Obed, e Obed a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão, da que foi mulher de Urias. Pronto. Ruth, Obed, Jessé, Davi. Então nós vemos a ligação direta entre Ruth e Davi. Davi a gente sabe o rei, o Cristo Messias, descendente de Davi. Então nós vemos a relação de Ruth, que nós vamos ver que não era sangue israelita, com uma linhagem direta a Davi. E isso é um primeiro fato interessante. O outro propósito do livro é que ele alcança aquele povo que é gentio, tratando sobre Ruth. Nós estamos aqui no Velho Testamento, então há um certo orgulho, né, daquele povo, de que nós somos o povo escolhido de Deus e que nós, sim, vamos para o céu, a Nova Jerusalém. E onde que estão os gentios nessa história? E esse livro trata de uma forma muito singular de que os gentios também podem ter acesso a Deus por meio de Cristo Jesus, mesmo no Velho Testamento. Vamos lá. Qual que é o clímax do livro? O ponto alto do livro é o Goel. Essa palavra Goel significa um parente redentor. E o que é parente redentor? É uma palavra hebraica que significa redimir. Quando a gente fala sobre Cristo, a gente costuma falar sobre redenção. O que é redenção? Redenção significa resgate. Aquela pessoa que está perdida, afogando, só com a ponta do dedo para cima, e há alguém que o resgata. Isso significa redenção. Cristo é o nosso redentor. Por quê? Porque Cristo nos livrou da morte. E nem Cristo nós temos vida. Mas redimir tem um aspecto diferente. Redimir significa mais restauração. Não resgate, não vida nova, mas aquela pessoa que está um pouco perdida, fragilizada, sozinha, e ao Goel, o parente redentor, ele redime essa pessoa, ele pega essa pessoa pela mão e trata dessa pessoa agora. A tradição rabínica, ela
coloca um parente relativo a restaurar os direitos perdidos de uma pessoa. Alguém abre para mim Levítico 25, 25. É a definição exata do que é um parente redentor, do que é o Goel na Bíblia. Levítico 25, 25. Olha que legal. Se o seu irmão perdeu alguma coisa, ele está falido, perdido, vai vir um parente seu e vai chegar e vai pagar aquela dívida, e agora você será restabelecido. Essa é a função do parente redentor. Levítico nos trata de uma forma muito financeira, muito material, mas o significado é muito mais abrangente do que isso. É uma pessoa que está perdida não só financeiramente, mas cônjuge, sem filho, sem pai, sem lar, sem comida, uma pessoa que está desamparada. Então, o Goel, o parente redentor, é aquela pessoa que redime tal pessoa. Qual que é a data e a composição desse livro? Vamos abrir lá em Ruth 1:1. Quem puder, abre a Bíblia, que a gente vai fazer umas leituras aí. Olha o que está escrito no texto. Nos dias em que julgavam quem? Os juízes, houve fome na terra. E um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e os seus 2 filhos. Qual que é a época que se passa no livro de Ruth? A mesma época que se passa no livro de Juízes. Qual que é o limite desse livro, máximo de sua data? Vamos abrir lá em Ruth 4:22. Abrem lá. Está escrito assim, ó. Vou fazer a leitura. Ruth 4:22. O último versículo. Obed gerou a Jessé. Jessé gerou a Davi. Ruth não pode ter sido escrito depois de Davi. Certo? Você está registrado aqui. Então, tem esse limite aí entre o que acontecia no livro de Juízes e antes de Davi, ok? Essa é a janela que nós temos. A maioria dos historiadores tratam mais ou menos 550 anos de Cristo. A Bíblia de Genebra coloca 500 antes de Cristo. Os livros básicos que a gente tem estudado colocam 550. 50 anos é uma janela muito pequena se tratando da história bíblica, né? Então é mais ou menos nessa época, tá? Um aspecto interessante. A tradição rabínica, se você perguntar para um judeu, para um rabino, e perguntar para ele quem é o autor de Ruth, ele vai te assegurar com todas as palavras que foi Samuel. Mas o que os estudiosos, historiadores colocam é que não tem base histórica para a gente definir isso. Base bíblica a gente sabe que não tem, a autoria é desconhecida, mas não tem indícios históricos que possam se levantar sobre isso. Então a gente não bate o martelo que foi Samuel, a igreja coloca como um autor desconhecido de um livro inspirado. Ok? Qual que é o contexto do livro? Esse livro expressa costumes exatos que tinham na época. Vamos abrir lá em Ruth 4:7. Olha que interessante isso aqui. Eu vou fazer a leitura. Ruth 4:7. Este era outrora o costume em Israel, quanto a resgates e permuta. O que queria confirmar qualquer negócio, tirava seu calçado e dava ao seu parceiro. Assim se confirmava o negócio em Israel. Aonde mais que tem escrito isso na Bíblia? Lugar nenhum. Só que algumas referências correlatas falam sobre calçado e falam sobre quando você fechava um negócio, ou se alguém te desapontava, fala a respeito de calçados, ao cuspir no chão, ao dar um abraço, ao um limpar o calçado do outro, mas não fala essa de trocar calçado para fechar um negócio. É um costume que tinha na época, que é relatado aqui em Ruth. Ruth 1:1, nós lemos o seguinte, eu vou pedir para alguém fazer essa leitura. Ruth capítulo 1, verso 1. Olha, um homem de Belém de Judá, ele foi para onde? Moabe. Sozinho?
Com quem? Com a mulher e 2 filhos. Por que eles iam para lá? No Oriente Médio, ou chove demais, ou é seco demais, ou é calor demais, ou é frio demais. Brasília é um pequeno Oriente Médio, não é? O clima de Brasília é semiúmido, é 6 meses de chuva, 6 meses de seca. No Oriente Médio é uma Brasília em exponencial. Por que às vezes eles saíam de Belém de Judá e iam para a terra de Moabe? Porque às vezes estava muito seco, o plantio tinha acabado, a água tinha acabado, ficava um ambiente muito inóspito para eles habitarem ali. Então, às vezes, eles saíam por uma temporada durante o ano e iam para terras próximas dali, porque era mais amigável, mais favorável o ambiente para ele. Agora, imagina, um homem, sua esposa, 2 filhos, indo para uma terra com outro povo. O que pode acontecer com pessoas que são jovens? Jovens encontrando outras jovens e o quê? Se apaixonando por elas. E é isso que o livro de Ruth trata. Então aqui é um mapa, onde está a seta vermelha ali, ó, saindo de Jerusalém, de Judá. Eles atravessam ali o Mar Morto, que é aquele lago que está no meio, e passa para o reino de Moabe, mais afastado do litoral. Ali encontra-se os Moabitas. Os irmãos já devem ter ouvido falar. Então vamos agora pegar um pouco da própria Bíblia e folhear para a gente ter uma noção do que é o livro. Ruth 1:1, o início da história. Uma família que sai de Belém e vai para as terras de Moabe. Levítico 25:25, nós já lemos a definição do que é um Goel, um parente redentor, aquele que redime uma pessoa. Vamos virar a página. Lá em Ruth 2. Ruth, então, está numa terra estranha, a terra de Moabe. Ela vai buscar espigas. Quando ela está ali espigando milho, tirando aqui o milho da sua espiga, ela encontra uma pessoa. A partir do verso 8, ela encontra Boaz. Boaz, então, um nacional, ouve ela e diz... Eu vou voltar ao texto porque eu pulei uma história. Os irmãos já devem ter percebido. Ruth vai para a terra de Moabe, certo? Ruth, ela é moabita, perfeito. Os irmãos entenderam bem. Eu que pesquei aqui, eu já quis pular. Ruth é moabita, certo? E Ruth, depois que fica desamparada junto com Noemi, ela sai de Moabe e vai para onde? Para onde? Belém, perfeito. Chegando lá, em terra estranha, Ruth encontra quem? Boaz. Boaz, um nacional de Belém. Chegando lá, a partir do verso 8, é o texto que nós lemos no início, Boaz passa a acolher Ruth. Ele dá para ela comida, dá para ela um cereal tostado, dá água de beber. Ele fala até para os seus servos, deixa ela beber primeiro, acolhe, aqui você tem um lugar seguro, você não está desamparada. A partir do verso 6 do capítulo 3, Boaz faz uma promessa a Ruth, uma estrangeira, uma gentia. Ele promete o quê? Se casar com ela. No capítulo 4, Boaz, então, casa com Ruth. Ruth, então, passa a fazer parte do povo de Deus. A partir do verso 13 até o verso 22 do capítulo 4, é narrada aí a descendência até chegar em Davi. Ruth, que era uma estrangeira, Boaz a toma, passa a ser a sua mulher, ele coabita com ela e o Senhor lhe concede um filho. E aí o filho é chamado de Obed. E Obed é pai de Jessé, pai de Davi. O que esse livro tem para nos mostrar? Uma pessoa que é gentia, que é estrangeira, que está desamparada, mesmo no Antigo Testamento, ela teve a sua salvação em Cristo Jesus, porque ela ofereceu sua vida, entregou sua vida completamente a Deus. Olha o que capítulo 1, a partir do verso 16 até o verso 18,
ele narra a conversão de Ruth. Acompanhe a leitura, Ruth 1, de 16 a 18. Disse, porém, Ruth: não me enches para que te deixe e me obriga a não seguir-te. Porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me, Senhor, o que bem lhe aprouver. Se outra coisa não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi, que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Eis a conversão. Ruth se entregou ao Senhor e, sendo judia, ela teve salvação em Cristo Jesus, porque não era de judeus, não era de gentios. Algumas mensagens que esse livro nos mostra. Os gentios poderão se juntar à comunhão do povo de Israel com uma única condição: se entregando ao verdadeiro Deus. O livro nos mostra a providência maravilhosa de Deus em pegar uma gentia e incluí-la não somente no povo de Deus, mas pegar uma gentia e incluí-la na linhagem real do Messias que viria. Isso dá uma importância para Ruth inimaginável. O parente redentor. O parente redentor, que aqui é Boaz, aquele que resgata essa moabita e dá a ela uma nova vida, tem 3 aspectos. O primeiro aspecto é que precisa ser um parente de sangue. Para Ruth ser restaurada por completo, ela precisou casar-se com Boaz. Para Cristo, o seu sacrifício ser perfeito e completo, ele precisou se encarnar, se fazer como homem, se assemelhar a nós, para que a justiça de Deus fosse aplacada. Se Cristo não viesse em forma de homem, como que nossos pecados seriam satisfeitos na cruz? Se mais um cordeiro, um leão, um urso, uma árvore, um carro morresse em nosso lugar. Cristo, como Boaz se assemelhou e se casou com ela, se tornou o mesmo sangue e gerou uma descendência. Cristo se torna homem, se assemelha a nós e morre em nosso lugar e nos dá a salvação. Boaz precisava ter valor para resgatar Ruth. Capítulo 4, verso 16 e 17 diz o seguinte. Capítulo 4, verso 10. Vou fazer a leitura. E também tomam por mulher Ruth, a moabita, que foi esposa de Malom, para suscitar o nome deste quem? Malom, sobre sua herança, para que esse nome não seja exterminado dentre seus irmãos e da porta da cidade. Disto sois hoje testemunhas. Boaz precisava ter valor, certo valor, tanto pessoal como integridade, quanto financeiro. Para quê? Para que o nome de Malom não fosse esquecido. Cristo precisava ter o valor máximo para que todos os pecados do mundo fossem perdoados, porque para aplacar a justiça de Deus, que tem o mesmo peso da sua ofensa que ele recebe, Cristo precisava ter um valor de Deus. O terceiro aspecto é a respeito do casamento. Boaz se casa com a esposa de seu parente que faleceu. E Cristo se casou com quem? Com a igreja. Nós somos quem? Nós somos tratada de noiva. Cristo se casa com nós, conosco. E a gente estava vivo antes do casamento? Não, a gente estava morto em nossos delitos e pecados. E ao nos casar com Cristo, a noiva, ao encontrar o noivo, nós temos vida e vida eterna. É isso que o livro de Ruth nos traz. Uma gentia que entra na cidade do povo de Deus, que é encontrada por um Goel, um parente redentor, que é um tipo de Cristo,
e que esse dá vida nova a uma gentia. Todos nós somos gentios, porque nós não somos judeus, certo? E nós temos vida nova em Cristo. O que aconteceu com Ruth, aconteceu conosco. E eu espero que aconteça com muito mais pessoas, parentes, amigos, com a igreja local, de ter vida nova. Alguém tem alguma pergunta, alguma consideração até aí? Alguém? É isso. Perfeito. Nós somos tratados como noiva ainda, né? O nosso casamento é no sentido de que nós temos certeza que nós vamos casar. Porque o noivado, no aspecto judio, era um meio casamento. Não existe noivado como existia hoje. Ah, você fica noivo, depois você desiste. Não, acabou o noivado, não tem mais. Não, no contexto judaico não é isso. Então, hoje nós somos a noiva de Cristo, mas nós temos certeza que nós vamos casar. E a data já está até marcada, a gente só não sabe qual é. Não? É um pacto, perfeito. Mais alguém? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Vamos partir para o próximo livro, então? Esther. Vamos abrir a Bíblia lá em Esther. Lá depois de Esdras, Neemias. Esther. Esse livro já foi estudado pela SAF há uns 2, 3 anos atrás. Então, quem for da SAF aí, tem umas 3 ou 4 pessoas aí, vão saber bastante os pormenores desse livro. Nós vamos estudar de forma panorâmica, que é um outro aspecto. Sem dúvida, é o livro mais incomum da Bíblia. E por que ele é incomum? Esse livro não fala sobre Deus, não fala sobre adoração, não fala sobre oração e não fala sobre sacrifício. Por que a gente vai estudar esse livro? Um livro que não fala sobre Deus, não fala sobre como adorar a Deus, sobre orar a Deus, sobre os sacrifícios que eram praticados no Velho Testamento. Qual que é a importância desse livro, então? Superficialmente, a gente pode pensar que esse livro trata sobre uma história secular de judeus que estão vivendo ali a diáspora, aquela dispersação pós-exílio. Superficialmente. Algumas curiosidades desse livro. Um estudioso judeu colocou o livro de Esther num patamar de importância que ele está abaixo só da Torá. Vale lembrar que a Torá ela tem um significado máximo no estudo de um judeu. E colocar Esther abaixo apenas da Torá é uma significância muito grande. Em paralelo com isso, nós temos Lutero, o que encabeçou ali a reforma. Abre aspas, olha o que o Lutero disse. Que eu desejaria que eles, esse livro de Esther e o livro de Macabeus, jamais existissem. Esses livros, eles judaizam demais as pessoas e eles têm muita impropriedade pagã. Então nós estamos com um problema. Nós somos uma igreja reformada. E o que encabeçou a reforma protestante diz que esse livro nunca deveria ter existido. O que nós vamos fazer? Fechar a Bíblia e ir embora para casa. Lutero foi um homem escolhido por Deus, que serviu de instrumento para que a obra de Deus fosse realizada, teve grande importância na vida da igreja. Mas Lutero é homem, certo? Então nós vamos continuar estudando. Porque Lutero, assim como nós, errou, pecou. Última curiosidade do livro. Nós temos 3 religiões monoteístas no mundo, por ordem de surgimento e criação. O judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Essas 3 religiões são religiões abraâmicas. Todos creem no Antigo Testamento.
tanto na Bíblia católica, como na Bíblia reformada que nós temos aqui, sem os livros apócrifos que a Igreja Reformada considera da católica, possui o livro de Esther. O Alcorão não possui o livro de Esther. Ele pega todo o Velho Testamento e exclui o livro de Esther. Um fato interessante a respeito da Igreja Católica. Os livros que nós consideramos com a Igreja Reformada apócrifos, aqueles que não são livros canônicos, não consideramos livros inspirados por Deus. Consideramos alguns deles livros históricos, tratam sobre história, fatos históricos, mas não livros inspirados. E esses livros apócrifos que a Igreja Católica usa, eles ajudam, de certa forma, a aceitação do livro de Esther. Por quê? Porque são livros também que não falam sobre Deus, sobre adoração, sobre sacrifício. Então, de certa forma, eles dão mais valor a esse livro de Esther. Bom, parece que até aí eu estou anulando esse livro, eu quero que a gente não leia esse livro, não estude sobre ele. Mas, na verdade, é o contrário. Vamos começar, então. Autoria do livro, anônima. Não sabemos quem foi o autor. Quando foi registrado os eventos desse livro? Mais ou menos ali em torno de 480, 460. Na época do rei Assuero, que era o Xerxes, o rei da Pérsia. Os irmãos que já assistiram muitos filmes aí, o filme 300 de Esparta, o Rodrigo Santoro, tem aquelas argolas na orelha, aqueles colares, cabeça raspada, fala voz grossa. Ele é o Xerxes. Qual é a dimensão desse reinado, desse poderio da Pérsia? Vamos abrir lá em Esther, capítulo 1, no primeiro verso. Olha o que diz. Nos dias de Assuero, Xerxes, o Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sob 127 províncias. A Etiópia está no lado leste da África, e a Índia, o outro continente, atravessando o oceano. Olha o tamanho desse reino persa, da Índia até a Etiópia. E olha quantas províncias que o rei Assuero dominava, 127. Era um reino gigantesco, gigantesco. Se assemelha, em parte, ao ápice do reinado da Itália, de Roma, né, que dominou grande parte da Europa do Oriente Médio. O que esse autor desse livro sabe? Ele sabe muito bem sobre os aspectos pormenores da corte persa. Se os irmãos pegam o texto para ler, ele sabe como que o rei se portava, como que a rainha se portava, como os seus serviçais trabalhavam, como que era feito consultas a respeito deles, como que era o detalhe de cada banquete, o que era servido, como que era servido. Então, o autor desse livro, ele tinha conhecimento, ele viveu, ou visualizou, ou recebeu informações de quem estava dentro desse reino. E nós podemos deduzir desse livro que ele foi escrito num período anterior à conquista de Alexandre o Grande. Por quê? Porque nesse livro não tem aspectos de escrita e de contexto de influência grega. Nós sabemos que depois que Alexandre o Grande tomou grande parte ali, o Império Persa acabou sendo diminuído, até por fim foi exterminado, o domínio grego influenciou toda aquela região e a língua grega passou a dominar. E a gente não vê aqui nenhum vislumbre nesse livro em relação à língua grega. Então, provavelmente, esse livro foi escrito antes de Alexandre o Grande. Qual que é o propósito do livro? Esse é o propósito. Narrar a origem da festa judaica do Purim. Os irmãos da SAF devem saber de cor o que é essa festa. Mas não somente narrar o que é essa festa Purim, mas institucionalizá-la. A gente vai ver no livro. Essa festa passa a ser parte do calendário judaico. Vamos abrir lá em Esther, capítulo 9, a partir do verso 16 até o verso 32.
A partir do 16 fala sobre a festa de Purim. E aí fala sobre mandarem porções de banquete uns aos outros, com muita alegria, com muita festa. As aldeias, elas devem fazer isso a partir do dia 14 do mês de Adar. E aí é descrito cada coisa que é feito nessa festa. O nome dessa festa é Purim. Vem dessa palavra puro, que significa sorte. Refere à sorte que foi lançada por Amã. Essa festa é celebrada hoje, nos dias de hoje? Sim. É celebrado nos dias de hoje, e esse aí é o principal alimento que é servido nessa festa. Ele se chama Romentash. É uma espécie de uma esfirra feita com trigo, coloca uma geleia de semente de papoula em cima, e aí é dado a banquetes e banquetes, como regados a muito vinho, muitas festas. As pessoas usam máscara, como se fosse máscaras de carnaval brasileiro, usam máscara, e as pessoas que passam fome, necessidade, elas recebem alimento, recebem roupas e vestimento, e é uma alegria entre ali os judeus. Quais são as partes desse texto? Agora vamos aqui folhear um pouquinho a Bíblia. Abra lá no capítulo 1 de Esther. A título que a gente tem ali é o banquete de Assuero. Assuero, o Xerxes, o rei, ele quer dar um banquete. Ele chama os principais reis, príncipes, líderes, chefes de Estado. Eu vou dar um banquete gigantesco aqui. E aí ele vem, a sua esposa, Vasti, a rainha, ela se recusa a assistir esse banquete. Bom, imagine, eu sou o rei, eu chamo a minha esposa para assistir esse banquete, participar conosco, participar daquela social, e ela se recusa. Assuero fica nervoso e ele passa a consultar os seus ali conselheiros. Vamos lembrar, vamos ter em mente, não estamos falando aqui de um povo judeu, de um povo de Deus. Estamos falando de um povo persa, tá? Essa consulta, então, os conselheiros falam o seguinte: essa notícia que a rainha não participou do banquete chegou muito mal. Afasta essa rainha, tira tudo que é dela, deixa ela sem nada, dá a ela desprezo, indignação. E aí o rei ouviu: é exatamente isso que eu vou fazer. A partir disso, o rei envia cartas a todas as províncias, cada um em sua língua. E ele manda trazer pessoas, mulheres para ele, mulheres bonitas, formosas, jovens, para que ele possa escolher dentre elas. E a Esther, a partir do capítulo 2, é escolhida como a companheira agora do rei Assuero. Mas antes que Esther pudesse abrir a boca e falar: olha, rei, antes que o senhor me escolha, só queria te falar uma coisa, assim, eu sou judia, isso teria algum problema, assim, da gente se casar, alguma coisinha? Não, ela não podia falar. Antes que ela abrisse a boca, o rei já estava de boca aberta para ela, assim: é essa que eu quero, essa mulher linda, formosa, maravilhosa. A partir do verso 21 do capítulo 2, então, Mordecai, um judeu também, ele senta à porta do rei, e aí ele vê os eunucos, os cabeça raspada do rei, dos guardas da porta, e eles estão tramando ali matar o rei Assuero. O que Mordecai faz? Ele chega e fala: olha, rei, tem umas pessoas que estão querendo te matar, tá? Então eu estou te avisando aqui para que o senhor tome providências. Aí, o que o rei deveria fazer? Ele deveria pegar Mordecai e falar: esse homem aqui me livrou da morte. Eu vou fazer esse homem agora um líder entre mim. Ele passa a ser da minha confiança. Eu vou dar um título a ele. Mas Mordecai recebe o quê? Nada. Quem que recebe um título de grande? Amã. Amã, a partir do capítulo 3, ele passa a tomar uma posição importante ali no reinado de Xerxes. O que Amã fez? Nada. Isso é um paradoxo que existe uma coluna ali, um lapso no meio da história entre Mordecai, a visão do rei, e Amã sendo engrandecido. A partir que Amã é engrandecido, todos devem se prostrar diante dele.
Mordecai, ele se prostra de joelhos diante de Amã? Não, ele se recusa, se recusa, se recusa e se recusa. Amã, então, passa e fala assim, quem que esse Mordecai pensa que é para não se colocar de joelho perante mim? E aí Amã descobre que ele é judeu, e aí o rei acaba decretando morte a todos os judeus, mas o rei não sabe de uma coisa. A rainha agora, Esther, é quem? Judia. E aí Esther passa a interceder pelo seu povo, a partir do capítulo 4. E essa intercessão de Esther por seu povo judeu é narrado, e agora de novo, um novo símbolo é inserido aqui. Aquele símbolo que não deu certo no início, que deu abertura à história, o banquete. E Esther, a partir do capítulo 5, dá um banquete. E ela convida o rei e Amã. Encurtando a história, Amã acaba sendo forçado a honrar Mordecai. O título que Mordecai deveria ter recebido por ser íntegro e ajudar o rei e também ser parente ali de Esther foi dado a ele. Mordecai então é levado a um posto maior. Amã é enforcado e os judeus então estão agora mais seguros de que o rei da Pérsia não vai entrar nas suas terras e destruir todo o povo. Por fim, a partir do verso 16 que nós folheamos um pouco, é instaurada a festa de Purim. E essa festa celebra exatamente isso. A alegria do povo que numa terra estrangeira foi liberto por uma pessoa que estava ali, uma desconhecida que foi elevada à rainha e que livrou aquele povo, intercedeu por aquele povo. Quais mensagens que esse livro nos traz? O primeiro a respeito da soberania divina. Esther 6 fala sobre Amã forçado a honrar a Mordecai. Os estudos e o próprio texto bíblico tratam como sorte. Nós não sabemos que sorte no Velho Testamento não é a sorte que nós temos hoje. É o significado de que lançou sorte é que Deus quis que aquilo acontecesse. Deus deu sorte ao povo, Deus, sobremaneira, ele guardou aquele povo. Então, os judeus ali por Esther foi tão atraente e o rei se sentiu tão atraído por ela que foi sorte do povo judeu. Mordecai descobre a conspiração e o assassinato de um plano de morte, por sorte do povo judeu. A presença, então, de Deus nessa história do livro de Esther, ela está contida e implícita do início ao fim. É Deus guardando o seu povo, independente se é um ímpio ou se é um escolhido de Deus. A soberania de Deus está sobre toda a nação. E essa escalada de coincidências aqui no livro nos aponta exatamente para isso, a soberania de Deus. Um segundo aspecto que esse livro nos traz é um negócio que está inacabado. Vou pedir para alguém abrir a Bíblia em Êxodo 17:16. Êxodo capítulo 17, no verso 16. Quem achar pode ler, por favor. Haverá guerra do Senhor com Amaleque, ou os amalequitas, de geração em geração. Mordecai, que encabeçou também essa história, ele fazia parte de um clã que chama Clã de Quis. É como se fosse um grupo de amigos, um grupo que se relacionava. E esse grande Quis, ele fazia parte de Saul. Então, fazia parte ali do povo que era judeu. Amã, por outro lado, era descendente dos amalequitas. Veja, o negócio inacabado que foi descrito lá em Êxodo, entre guerra do povo de Deus e entre os amalequitas, acontece aqui, debaixo
do reinado de Xerxes. O livro ilustra exatamente o triunfo de um povo que é liberto e é preservado em uma situação longe do seu templo de Jerusalém, da sua cidade de Israel, um povo que é gentio, que é estrangeiro. Os eventos que acontecem em Suzã é a principal capital, a cidadela que está ali, desse reinado de Xerxes, eles ameaçam a continuidade do povo de Deus. Aqui no Brasil a gente não tem tanto isso aflorado e explícito, mas em muitas regiões do mundo, o povo de Deus é perseguido, ele tem que se reunir às escuras, eles, por vezes, não podem usar símbolos, não podem usar vestimentas, não podem ter sua liberdade de culto por causa de perseguição. E esse livro nos trata exatamente isso, um povo que é estrangeiro em uma terra distante e que se mantém e é guardado por Deus. O povo estava no exílio, longe de Jerusalém, que era o seu templo, ou seja, longe da possibilidade de praticar os seus sacrifícios e os seus rituais, mas Deus cuida dando segurança e livramento. E Jesus? Onde que está Jesus nessa história? Essa história nos mostra que a condução de Cristo Jesus, depois de Davi e seu trono, quando Jesus veio, ele veio para definitivamente mostrar, não importa se você é judeu, se você é gentio, com quem você casou, com quem você não casou, se você tem uma alta patente ou se você não tem. A palavra de Deus é para todo aquele que aceita e crê, aquele que é escolhido de Deus. Um aspecto interessante é que Cristo, no seu estado de humilhação, ele sofreu, ele foi perseguido, ele foi humilhado. Assim como o povo judeu também foi aqui. E assim como por muitas vezes nós somos no nosso dia a dia. Perseguidos, zombados, humilhados, posto de lado. Mas Jesus foi fiel e fiel até a morte. E essa fidelidade de Cristo até o fim que nos trouxe a salvação. Nós, seguidores de Cristo, temos o dever, mas também temos a segurança de que em Cristo nós podemos suportar qualquer tipo de dor, qualquer tipo de sofrimento, qualquer tipo de humilhação. Porque aquele que venceu a morte e triunfou, fez isso em favor de nós. Para terminar, a palavra de Deus em Efésios, capítulo 1, diz o seguinte, Efésios 1, no verso 13 e 14, a palavra de Deus diz assim, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Nós somos a propriedade de Deus, e a propriedade que é exclusiva de Deus, que Deus não divide com ninguém. Deus tem a escritura, tem um registro, no cartório dos céus, que nós somos dele, e ele vai voltar para nos resgatar. Essa é a nossa esperança. Diante de qualquer pandemia, de qualquer governo, de qualquer contexto cultural, de qualquer lugar geográfico, Deus nos dá a certeza de que em qualquer situação Ele nos guarda, porque Ele guardou o seu povo. E é isso que o livro de Esther nos mostra. Amém? Alguém tem alguma pergunta, consideração? Quer acrescentar alguma coisa?
Todo mundo entendeu tudo? Tudo? Então vamos orar? Deus, obrigado, Pai. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Deus, por nos dar momentos, ó Deus, que podemos estudar um pouco mais do Senhor. Obrigado por nos lembrar, ó Deus, que é o Senhor que guardou o Teu povo, guardou a Tua palavra, ó Deus, para que nós estivermos aqui hoje estudando sobre o Senhor, sobre a história da igreja, sobre tudo aquilo que aconteceu, sobre a Sua soberania, ó Deus, e acima de tudo, ó Pai, sobre o envio do Teu Filho perfeito, que foi fiel até a morte. Hoje nós lembramos, ó Pai, da Sua ressurreição, do Seu túmulo, ó Pai, que ficou vazio, e do Seu assento, ó Pai, eterno, permanente, ó Pai, no trono que é de Cristo. Obrigado, ó Pai, pelos Reis dos Reis, pelo Senhor dos Senhores, e obrigado porque de nada nós merecemos a salvação. Ao Senhor que nos escolheu de livre e espontânea vontade. Isso nos dá alegria, ó Deus, por sermos pecadores e merecedores de qualquer coisa, e gratos, ó Pai, pela vida nova que o Senhor nos deu. Que nós possamos passar esse evangelho, essa boa nova da salvação, àqueles que não conhecem a Ti também. Que eles possam conhecer e reconhecer o verdadeiro sentido da Páscoa. Em nome de Jesus. Amém.